Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu vou contar para vocês sobre a minha carreira profissional. Vou contar para vocês como eu cheguei até aqui, a transição de carreira que eu tive que passar para me tornar personal organizer, que é a profissão que eu atuo hoje. Então, gente, é uma longa história, então pega a pipoca e senta aí, porque eu vou contar em todos os detalhes para que vocês entendam, né, como eu me encontrei nessa profissão. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 18 anos, em um mercado, trabalhava de caixa no mercado, não durou muito tempo, né, durou uns 3 meses e logo eu saí de lá. E depois que eu trabalhei nesse mercado, que foi meu primeiro emprego, eu fui trabalhar no Banco do Brasil. E lá eu amava, gente, eu amava trabalhar lá, eu trabalhava atendendo aposentados, sabe, do INSS, para receber os benefícios, auxiliava os velhinhos e tal. Então, assim, eu trabalhava com atendimento ao público mesmo, diretamente. E eu achava o máximo, assim, gostava de lidar com as pessoas. Quando acabou meu contrato, na época a Kathleen era pequenininha ainda, né? Acabou meu contrato com o banco e como eu não era concursada, né, tive que sair. Aí bateu aquele, né, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não sabia ainda de fato o que eu queria. Passou pela minha cabeça abrir um salão e eu ainda tava muito indecisa, assim, do que eu ia fazer. Aí, começou a pressão, né, psicológica da família. Meu Deus, essa menina não vai estudar e tal, não vai ter um diploma. Então, eu fui atrás de faculdade. Aí, eu lembro que eu fiz, né, um vestibular só para a faculdade que eu fiz e passei em Ciências Contábeis e já comecei a fazer. Eu confesso que foi um pouco por influência, porque as minhas tias paternas, elas trabalham com contabilidade há muitos anos, desde eles abriram um escritório no ano que eu nasci. Então, eu meio que me influenciei, porque eu via, né, elas trabalhando com pessoas no escritório e pensei, né, é uma ótima profissão, então vou seguir por esse caminho. Mas eu não sabia de fato, né, o que fazia um contador. E eu comecei a fazer a faculdade, no começo eu até tava gostando e tal, mas depois de 2 anos, eu vi que não era realmente aquilo, né, que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida. Mas eu sempre tive muita dificuldade de dizer não, né, pras coisas. E eu continuei. Com 2 anos de faculdade, eu até pensei em desistir, mudar de curso e tal, mas continuei. Concluí meu curso e nesse meio tempo eu comecei a trabalhar na área, né? Então eu comecei a enviar currículo. Primeiro eu trabalhei num escritório de contabilidade e eu não sabia nada, gente. Então as pessoas me ensinavam tudo do zero. Aí depois disso eu entrei em empresas de sistemas, trabalhei em 2 grandes empresas que faziam sistemas para escritórios de contabilidade. E nessas empresas eu trabalhava no suporte técnico, né? Então eu auxiliava o pessoal que ligava dos escritórios com algum problema no sistema. E eu também gostava, porque novamente, vou anotando esses detalhes aí, novamente eu tava lidando com pessoas. Então eu adorava, né? Tá ali com o pessoal, conversando, tal, falando com gente o dia todo. Aí saí dessa primeira empresa de sistema, entrei na outra, e nesse meio tempo, né, eu fiquei grávida do José Miguel, que é meu segundo filho, e quando ele nasceu eu me desliguei dessa empresa. E cada vez que eu estava trabalhando, ao mesmo tempo que eu ficava feliz de estar ali com as pessoas, eu me sentia culpada e triste por deixar as crianças em casa, porque eu queria estar vivendo a maternidade, eu queria estar cuidando da minha casa, eu sempre gostei muito disso. E acabava que eu ficava naquele sentimento de culpa que eu acho que toda mãe sente, né? Enfim, seguimos, né? E eu fui passando. Agora eu tenho que atuar num escritório, porque talvez eu não esteja gostando da área, porque, né, não tô trabalhando diretamente com contabilidade. E eu ficava mudando de emprego e depois de um tempo, aquele mesmo sentimento de frustração voltava, de não estar fazendo algo, né, que era o meu propósito de vida. Aí agora eu vou abrir um parênteses para vocês entenderem como a vida sempre dá sinais e a gente não percebe às vezes, né? Quando eu era criança, eu sempre fui a organizada da família, gostava muito de organizar as coisas, arrumava meu armário por cores. E naquela época nunca tinha se ouvido falar em personal organizer ou coisa do tipo, né? Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. E eu lembro que quando eu tinha 13 anos, eu ia passar férias na casa das minhas primas, eu e minha irmã, né? Das minhas 2 primas, e quando a gente chegava lá, eu tirava tudo do armário delas e ficava organizando o armário enquanto elas estavam se divertindo. E para mim aquilo era uma diversão, eu amava organizar as coisas de outras pessoas.
E outro fato também que me marcou muito e que hoje faz todo sentido, eu lembro que quando eu saía de carro com meus pais, que eu olhava pelas janelas, eu passava na frente das casas e ficava pensando, nossa, como será que é essa casa por dentro? Como será que são os armários dessa casa? Tipo, eu ficava imaginando como era a casa de outras pessoas por dentro. Eu chegava a me imaginar entrando nessas casas, né? E mexendo nas coisas das pessoas. Então, assim, eu não entendia por que que aquilo passava pela minha cabeça. Mas sempre que a gente andava de carro e eu ficava olhando pela janela, era esse o meu pensamento. Enfim, os anos se passaram, voltando, né, à minha carreira. Eu tava já há praticamente 10 anos trabalhando com contabilidade, na época eu era analista fiscal, e o último escritório que eu trabalhei foi o mais próximo aqui da minha casa. Eu sempre trabalhei muito longe de casa, o que trazia ainda menos tempo, né, com a minha família, porque, tipo, eu tinha que sair muito cedo, chegava muito tarde, e aquilo me frustrava. E eu pensava, tá, mas se eu sair daqui, o que que eu vou fazer? E eu sempre me apegava muito às pessoas onde eu tava trabalhando, né? E eu pensava, meu Deus, tá, só que se eu sair daqui, eu vou fazer o que da minha vida, né? Qual é o meu outro dom? E nesse meio tempo eu tentei várias coisas. Eu fiz um curso de maquiagem, fazer maquiagem, eu ajudei meu pai num negócio que ele abriu, uma casa de espetinho. Então, assim, muitas outras coisas eu, né, tentava fazer porque eu ainda não tinha me encontrado numa profissão. Mas sempre com aquele, né, desejo de organização que eu não sabia que poderia ser uma profissão. Aí, nessa época, eu lembro que uma amiga minha estava lendo um livro, ou ouviu uma postagem, alguma coisa assim, sobre a Marie Kondo, não sei como se pronuncia o nome dela, mas ela me encaminhou pelo Instagram o livro, né, e falou assim, A Mágica da Organização, da Arrumação, e me enviou, e eu falei, gente, essa mulher faz tudo que eu, né, isso é possível, né, tudo que eu sempre pensei. Claro que não com as técnicas que eu faço hoje, mas na época eu me deslumbrei. E daí, por ficar vendo aquilo no Instagram, começou a aparecer várias, né, indicações para mim desse assunto. E foi aí que eu descobri que existia uma profissão onde as pessoas iam na casa das outras para organizar a casa das pessoas, que é muito diferente, né, da profissão de limpeza, de diarista, que vai para limpar, eu vou para organizar a casa das pessoas, né, colocar as coisas em ordem. Mas eu não sabia muito sobre o assunto, mas aquilo já me deu, né, uma luz no fim do túnel. Então, eu comecei a pesquisar mais, foi quando eu descobri a Priscila Saboia. Ela tava, né, ela tinha um curso online onde ela ensinava, ela contava a história de vida dela e ela ensinava as pessoas como ganhar dinheiro com a profissão de personal organizer, né, que é uma organizadora profissional, né. Então, eu fiquei alucinada, falei, gente, eu preciso fazer esse curso. E eu pensava 24 horas por dia naquilo, né? Eu trabalhava e saía dali já pensando. Então, eu fui, pesquisei sobre o curso, conversei com meu marido, daí na época ele falou, você quer fazer isso? Então, beleza, né? Te apoio e tal, foi e pagou o curso pra mim. E eu fiz o curso. Eu falei, tá, e agora, né? Fiz o curso de personal organizer, aí... E aprendi muita coisa, nossa, assim, minha cabeça, né, expandiu. Aí eu falei, tá, agora eu tenho que, né, me desligar. E foi muito difícil, gente. Foi muito difícil porque eu me apeguei nas pessoas e eu não entendia aquilo. Porque ao mesmo tempo que eu queria me desligar, queria estar, né, ter tempo disponível para minha família e fazer algo que eu realmente, né, fosse apaixonada pelo que eu estava fazendo, eu vivia o sonho das outras pessoas, né? Mas, né, com muita conversa e tal, eu me desliguei, aí comecei a fazer os chamados laboratórios, né, que é quando você inicia na profissão, então você vai com uma profissional já que tá há muito tempo na área e aprende com ela de fato na prática, né, o que uma personal organizer faz. Então, eu pratiquei muito, né, e hoje eu tô há 5 anos fazendo isso, gente, 5 anos. Então, essa foi minha transição de carreira. E agora, quem me conhece já sabe como, né, funciona o meu trabalho. E agora eu trabalho, já vão fazer quase 6 anos como personal organizer. Então, eu vou na casa das pessoas, organizo a casa das pessoas, tenho minha própria agenda, tenho meu horário. Hoje eu posso realizar o sonho de ter o meu canal no YouTube, porque eu tenho mais tempo disponível com a minha família, né? E eu ainda faço o que eu gosto, que é ir organizar a casa de outras pessoas. E por que que eu tô fazendo esse vídeo sobre a minha transição de carreira?
né? Quando eu criei esse canal, meu intuito era compartilhar sobre a maternidade, compartilhar receitas, né? Meu dia a dia aqui. Mas eu não compartilhava muito sobre a minha profissão de personal organizer. E aos poucos, né, conforme eu fui compartilhando uma dica aqui, uma dica ali, eu fui vendo que as pessoas têm muito interesse nesse assunto, né? Tem muito interesse e querem aprender mais sobre. Então, se eu tenho esse canal, por que não, né, compartilhar sobre organização também? Então, os conteúdos desse canal vão agregar ainda mais sobre a organização. Então, vamos continuar tendo assuntos sobre maternidade, os vlogs, as receitas, mas eu também vou compartilhar um pouco mais sobre como é o dia a dia da organização, sobre como funcionam os projetos, e eu espero que vocês gostem dessa nova fase aqui do canal. Né, comenta aqui se você já sabia, né, dessa minha profissão, se você já sabia sobre a profissão de personal organizer. Eu pretendo fazer um segundo vídeo contando de fato como funciona, como é, né, o serviço de organização. E espero que vocês gostem, gente. Comenta aqui se vocês gostaram dessa novidade, se já tiveram um personal organizer, o que vocês acham, né, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Né? E era isso que eu queria trazer para vocês hoje sobre essa minha transição de carreira e sobre essa nova fase do canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau!